Muito bom ouvir os nossos ritmos, né? O Brasil é um país muito rico em cultura e quando começa a tocar essas músicas, difícil é segurar os pés, né? Quando começou aquele samba reggae, aquele axé ali, aquele teclado, meu coração já fez assim, ó. O nordestino não pode ouvir essas coisas, que ele já fica meio... É muito bom, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, com todos os ritmos. O Brasil é um dos países mais ricos em cultura, samba, bossa nova. Temos que valorizar aquilo que é nosso também, amém? Irmãos, antes de iniciar essa mensagem, já convidar os irmãos a abrir um texto do Evangelho de João, capítulo 8. Eu gostaria de passar duas informações rapidinho. Primeiro, o pessoal aí, estou vendo aqui, não sei se tem muito atleta aqui, mas vou desafiar. Nós queremos montar um grupo de futebol. Então, se você tem interesse em jogar um futebol, me procure, dê o seu nome. Quando tiver no mínimo uns 10 aqui, nós formaremos um grupo e vamos ver aí um dia da semana para que a gente possa jogar uma bolinha aí, porque é importante a gente cuidar do nosso corpo, né, cuidar da nossa saúde emocional e também utilizar o esporte para evangelizar. Então depois você vai ter a oportunidade de convidar um amigo, um colega que gosta de futebol e depois estaremos vendo um local, mas o meu desejo, e se for o desejo de Deus, nós temos conversado, é que futuramente nós tenhamos escolinhas de futebol, Filadélfia, espalhada em Campinas, para que possamos divulgar o nome do Senhor e utilizar o esporte e a cultura como inclusão social, irmão. Então a gente vê muitos atletas aí, hoje todo mundo fala assim, o Vini Júnior é metido, né? Mas ninguém sabe o que ele passou quando estava lá na comunidade. Então o esporte e a cultura tem esse poder de inclusão, de tirar às vezes da linha da miséria. Então nós queremos usar o esporte para formar cidadãos de bem, amém? Então esteja orando por isso. Mas primeiro precisa ter pelo menos um atleta aqui, né, irmão? Estou vendo que está meio difícil aí, mas Deus é um Deus que opera milagres ainda, em nome de Jesus. Olha o goleiro aí, estou de olho no goleiro, rapaz. O goleiro nosso, a última vez, ele vendeu aí, entregou um gol aí, e perdemos o título lá no nosso dia de lazer. Outro aviso, amanhã, a partir das 19 horas, irmão, nós estaremos com um programa novo, uma nova programação na rádio. Eu e a Angélica, nós estaremos às segunda-feiras, Philadelphia Night. Que chique, né? Tudo é inglês agora, né? Church, então vamos também colocar Philadelphia Night, onde estaremos falando, refletindo um pouco sobre tudo. Esse mês nós estaremos falando sobre a família. Tivemos uma palestra ontem maravilhosa aqui, falando e orando. Então é importante, quando você receber o link, seja amanhã, seja na programação, irmãos, vai compartilhando, mesmo que você não tenha tempo, para um amigo, irmão. Quantos que ama a sua igreja, amém? Então divulgue a sua igreja, irmão. Divulgue a sua igreja. Eu aprendi isso. Se eu estou aqui hoje, é o melhor lugar que eu poderia estar nessa igreja, juntamente com os irmãos. Então vista a camisa, divulgue as programações, né? Ontem nós tivemos um encontro aqui super especial, foi bênção. Participe sempre que você puder, porque isso fortalece os nossos vínculos, fortalece a nossa comunhão e Deus se agrada. Então, divulgue a sua igreja, divulgue as programações. Temos também de segunda a sexta, às 13 horas, e você pode fazer parte também de tudo isso. Se você tem desejo também de trabalhar em algum ministério, nos procure o Léo com a Ita, eles com certeza irão te orientar também o lugar certo ou o ministério, porque todos nós somos bem-vindos, irmão. Cada um que chega aqui é para acrescentar, amém? Então vamos, se una juntamente conosco e vamos avançar. Então vamos lá, um texto muito conhecido, João capítulo 8, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como
como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Um texto bem conhecido. Hoje, na realidade, eu gostaria mais de refletir e trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, principalmente quando se trata de Jesus. Então, gostaria de meditar sobre o tema: o Jesus que o mundo precisa. Talvez seja meio contraditório você falar do Jesus que o mundo precisa, mas Jesus não é o mesmo. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde temos muitas religiões. O ser humano já nasce, é um ser religioso, né? E a cada dia aumenta o número de religiões, aparecem novas religiões. Todos os dias abre-se igrejas evangélicas no Brasil, tem crescido o número de evangélicos no Brasil. Porém, a pergunta que não quer calar: se a religião é algo realmente bom, por que o mundo está cada vez pior? Outra pergunta: se todas as religiões, como dizem por aí, levam a Deus, por que o ser humano está cada vez mais depravado e corrupto? Mas eu creio que a resposta pode ser muito mais simples do que imagina. A verdade é que o mundo não precisa de mais religiões ou mais religiosos. O mundo precisa de Jesus e seus discípulos. Essa é a diferença. A religião, ela é boa? Sim. É importante ter uma? Sim. Depende do ponto de vista de cada um, depende do significado de religião de cada um. E o Jesus que o mundo precisa não é o Jesus da religião e da tradição, mas sim o Jesus da Bíblia. E é aqui que eu quero meditar, porque existe o Jesus da religião A, o Jesus da religião B, existe o Jesus da tradição, que é muito mais forte em alguns contextos do que o Jesus da Bíblia. Então eu escolhi esse texto, um texto bem conhecido, onde uma mulher foi surpreendida em adultério, como sempre, né? Trouxeram só a mulher, mas cadê o homem que estava junto, né? Está só a mulher. Ninguém adultera sozinho, amém? Mas sabemos que no contexto judaico, o que acontecia? Quem era, né? A lei lá no antigo, a lei dizia o quê? Se alguém fosse surpreendido em adultério, eles deveriam ser o quê? Apedrejado. Então tudo isso que eles falaram estava dentro da lei deles, quando trouxeram essa mulher que foi surpreendida em adultério. Mas o Jesus, como eu falei, que o mundo precisa, não é da religião, e sim o Jesus da Bíblia. Por quê? Porque o Jesus da Bíblia é um Jesus que não tem prazer em expor o pecado do próximo. Ok? O Jesus da Bíblia, ele não tem prazer em expor o pecado do próximo. Aqueles religiosos, eles estavam preocupados em expor aquela mulher e expor também Jesus. Porque na realidade a causa deles era Jesus. Eles queriam pegar Jesus em algum desvio de conduta dentro da religião, dentro da lei. E Jesus, só lembrando, ele se fez o que na cruz por nós? Maldito. Ele se expôs por nós. Ele se fez maldito em nossos lugares. Então nós temos que ter cuidado com um Jesus que vive expondo o pecado dos outros. Nós temos visto de tudo no nosso meio hoje, irmão. E às vezes nós não podemos nos calar. Outro dia eu estava vendo de novo, um adolescente de novo, né? Voltou a pregar de novo, irmão. Eu não sei quem é pior, se é ele ou se é as pessoas que convidam um adolescente que deveriam estar estudando. E aí não sei quantos virou meme, ele estava pregando numa igreja, e aí o nome dele já fala quase, né? Miguel. Vai dar um Miguel. Ele entrou na igreja e falou assim:
Ele estava pregando: você que está me questionando, você está adulterando, a camisinha sua está aí, amedrontando as pessoas. Acha que Deus expôs alguém assim na igreja, irmão? Entende? E as pessoas dando glória a Deus por isso. E ele criou um nome fictício que não estava lá, que era para as pessoas pensar que ele é profeta, e como, para que as pessoas se assustassem com ele, e ele pudesse continuar pregando e falando e adivinhando seu CPF, seu CNPJ, porque hoje tem de tudo. Outro dia me convidaram para ir numa igreja, não foi aqui, em Campinas, porque ia ter um pregador que adivinha o CPF. Eu falei: vai descobrir que o meu está restrito. O cara dava o número do CPF. Falei: se ele descobrir que o meu está restrito, estou frito, ele vai pagar minha conta? Então não adianta. Brincadeiras à parte, mas é sério, irmão. As pessoas estão procurando, e aí o que acontece? Um Jesus que tem exposto a vida das pessoas. A gente vive um tempo tão difícil, e as pessoas vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos visto coisas absurdas? Essa mulher, imagine a cena, ela foi arrastada, e Jesus estava pregando, e foi levada no meio de todos. Porque uma das características do religioso, ele gosta de constranger as pessoas em nome do poder e autoridade de Deus. Ele gosta de envergonhar as pessoas. Mas Jesus, o Jesus da Bíblia, se você olhar todo o contexto, você não vê Jesus expondo a vida das pessoas no sentido de envergonhá-las, no sentido de constrangê-la. E nós temos que ter cuidado, porque Jesus, ele não tem prazer. Agora, é claro, calma, não se preocupe, você que gosta daquele Deus que tem que ter justiça, calma que a gente chega aí. Não se apresse, né? Porque eu já, como diz o profeta, já estou vendo alguns pensando: mas Jesus é justiça também. Calma, irmão, que a justiça também pode chegar na tua casa. Aí será que você vai chamar de justiça ou de tribulação? Estou sendo perseguido. Ou será que você não está colhendo o que você semeou? Por isso que eu prefiro a graça de Jesus. E a graça de Jesus, ela não é para expor a vida do próximo, como os religiosos tinham esse desejo. Então, é um Jesus, esse Jesus, ele não tem prazer, irmão. Ele quer tratar o pecado, mas não expor os nossos pecados. São coisas diferentes. Segundo, Jesus que o mundo precisa não é o da religião, da tradição, mas o Jesus da Bíblia, porque é um Jesus acolhedor, não um atirador de pedras. Veja bem, os religiosos gostavam de atirar pedra para tudo que é lado, né? Uma das características do religioso é o seguinte: se você pensar diferente dele, já era, você não serve mais. Você torce para que time? Hoje tem um clássico dos Santos, né? Sansão, São Paulo e Santos, né? Clássico dos Santos, só gente boa, né? Sansão, eu torço para o Santos, não me misturo com esse time de idoso, só vive do Pelé, né? Ah, e São Paulo, deixa quieto. Então, irmãos, será que nós temos acolhido as pessoas? Se a gente pegar a Bíblia, outros textos, lembrei da história daquele homem que foi assaltado, e ele estava ferido, e a Bíblia vai contar que passou um levita, passou um religioso, até mesmo porque eles também, pela lei, eles nem poderiam talvez tocar naquele homem, mas a verdade é que Jesus usou alguém fora do contexto para acolher e tratar aquele homem. Você não vê Jesus perguntando no texto: por que você está nessa vida? Você está nessa vida porque quer, porque você escolheu, porque se você tivesse feito isso, irmão, primeiro acolha. Jesus é um Jesus acolhedor. Não saia por aí atirando pedra, julgando todo mundo, porque Jesus, ele é aquele que nos dá, ele quer tirar o fardo pesado. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religiosidade tem colocado um peso extremo nas pessoas, no qual às vezes as pessoas não vêm na igreja, ou vêm na ceia, como já foi falado aqui: não vou cear, porque estou em pecado. Quem que não peca, irmão? Atira a primeira pedra. É interessante, eu lembrei do CD do pastor Antônio Cirilo,
Isso é de antigo, que o nome era Inocente. Não sei se vocês lembram, né? Que na capa dele, o Cirilo estava escrevendo na areia. E achei muito criativo, né? Nós não sabemos o que Jesus escreveu, mas ele escrevendo inocente. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justificados, inocente. Através do sacrifício de Cristo, nós somos salvos. A dívida foi paga. Não existe mais dívida. Que Satanás, meu querido, ele faliu ali na cruz. Está até hoje querendo mostrar que tem poder, mas Jesus já destruiu toda a vergonha, todo o pecado ali na cruz. E quando compreendemos a loucura da pregação da palavra, aí nós entendemos isso. Nós não vamos ficar como os religiosos, mas se ele soubesse, outro texto de Jesus, estou resumindo, quem é essa pessoa? E hoje nós temos medo até de se relacionar com pessoas que não é cristão. Imagine você passar, eu estiver num lugar meio suspeito. Olha lá onde o pastor está. Não sei não, hein? Olha com quem ele está conversando. Quem nunca ficou com medo? Parar num bar, ver um amigo, mesmo tomando sua Coca-Cola, ou não, não sei, né? E aí você fala, aí passa o irmão, paz do Senhor, ainda vai dar paz, né? Que é para te constranger mesmo. Paz do Senhor, varão. Eu já fiz isso. Irmãos, aliás, vou tirar o irmão, obrigado comigo que eu falo irmão, é costume. Jesus, irmãos, de novo, eu fico imaginando a situação daquela mulher, naquela cultura, naquele contexto. Eu não estou aqui justificando adultério, ok? Por favor, eu estou falando de uma situação. E aí, quando aquela mulher é levada no meio, vamos supor, de uma igreja, que chegar de repente 2, 3 diácono, presbítero, e chega aqui, olha aqui, foi surpreendido. Eu vim de uma igreja que fazia isso, Natal. Coloca a pessoa na frente, expor o pecado da pessoa. E aí fica os juízes, né? Tudo santo juízes. Só gente boa também. E aí fala assim, nós vamos decidir. Será que aquilo que nós vamos ou iremos decidir a respeito do futuro de alguém que pecou é o mesmo que Jesus decidiu? Será que nós estamos acolhendo as pessoas? Jesus, olha, eu falo, é difícil você ver alguém pregando aquele texto de Jesus, eu não sei porquê, até eu. Fala assim, estava preso e não me visitasse, estava nu e não me desse de vestir, fui estrangeiro, né? Agora eu não sou mais, mas nordestino no sudeste era estrangeiro até hoje, mas não me acolheste. Palavras de quem essas palavras? De Jesus. As palavras de Jesus é regra de fé e prática em nossas vidas? E se é, como que nós temos tratado as pessoas que pensam diferente ou que só têm um pecado diferente do nosso? Do nosso. Costumo dizer isso e continuo falando. A igreja só trata o pecado do sexo, droga e rock and roll. E os outros? Da omissão, da língua, né? Vamos estar falando sobre a língua, mas tem realmente pessoas que precisam descansar a língua, parar de falar do pecado dos outros e começar a olhar para si. E depois que olhar para si, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão, Jesus é aquele que tira o fardo pesado e traz leveza à nossa alma, mesmo nos momentos mais obscuros da vida. É Jesus que traz, que você fala, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Não muda nada a minha vida, olha a minha situação financeira, olha os meus relacionamentos, olha os meus filhos, o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui para ouvir que Jesus continua contigo no vale da sombra e da morte, Jesus continua contigo, mesmo nos momentos mais obscuros, e mesmo no constrangimento da religiosidade do outro, Jesus ainda está contigo. É esse Jesus que eu falo, que nos dá
a capacidade de entender que o Evangelho de Jesus é graça. A graça já fala, favor imerecido. Essa mulher merecia pela lei? Não. E pela lei ela poderia ser apedrejada sim. Mas que lei? Que lei? Essa lei está de acordo com a lei de Jesus? Essa lei está de acordo com o Evangelho? Mas está lá no Antigo Testamento, sim. Mas agora vem Jesus, Ele cumpre, Ele é o Cordeiro Santo, agora Ele é aquele que toma o lugar, agora o pecado ele não é apenas expiado, agora o Espírito Santo vem, habita em nossas vidas. Se você pecou, peça perdão, se arrependa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, isso é graça do Senhor. Agora precisamos compreender isso. Se você quer viver pela graça, incentive as pessoas a viverem pela graça também, amém? Nós queremos viver pela graça, mas nós queremos a lei na vida dos outros. Não quero entrar em questão política, mas só uma pergunta. Na frase, bandido bom é bandido morto, você falaria esse seu filho se transformar num bandido? Se não, então não fala. Não fala. Porque existe uma palavra chamada, que Cristo falava, empatia. Se colocar no lugar do outro. E Jesus, ele tinha isso. A gente percebe na vida de Jesus. Você já parou para pensar? Porque aqui existem 3 personagens: Jesus, a mulher e os religiosos. Em algum momento, nós somos os religiosos. Eu já fui, de vez em quando tenho, meus vícios religiosos. Qual era a dos religiosos? Tudo que era diferente do pensamento deles, eles excluíam, eles odiavam. E em nome de quem? Você consegue ver um Jesus com ódio na Bíblia, sim ou não? Eu não consigo. Eu vejo um Jesus inconformado, que é diferente. Exemplo, não dá tempo, mas Jesus ele tinha 3 tipos de público. Ele pregava para os seus discípulos. Qual era a mensagem para os discípulos? Uma mensagem próxima. Ele ensinava, ele andava, ele convivia. Tinha uma mensagem para os pecadores, como essa mulher, que era uma mensagem de fé e esperança. E tinha uma mensagem para os religiosos. É o único lugar que eu vejo Jesus falando ai. Não é para aquele que já está na sarjeta, mas é para aqueles que acham que tinha todo o poder e autoridade do céu, e que eles eram representantes direto de Deus aqui na terra. Mas ainda assim, Jesus acolhia a todos. Creio que mesmo Jesus falando, ai de vós, raça de víbora, Jesus não tinha ódio dos religiosos. Jesus simplesmente estava ensinando que Ele está acima de toda a religião. Jesus está acima de toda a tradição. Jesus está acima de toda a ideologia política. Jesus está acima de qualquer ideologia de gênero ou qualquer outro tipo. Jesus está acima de qualquer placa denominacional. Jesus é o próprio Deus encarnado em forma humana, nos ensinando como ser humano, como amar o próximo, como andar e transformar essa sociedade. E essa sociedade só será transformada se começarmos a andar como Jesus andou. Diferente. Por que nós estamos aqui? Talvez você chegou aqui pesado, sobrecarregado. Mas Jesus te convida e vai tirar esse fardo até acabar. Amém? O culto aqui. E continue na sua casa. Já tem tirado, irmão. Precisamos tirar esse espírito de acusação, de julgamento do meio. Por isso que muitas pessoas que não são cristãs não querem mais entrar numa igreja. Muitos deixaram de participar porque foram expostas em algum momento, não de uma forma sábia. Não estou falando de que nós não temos que tratar. E por fim, o Jesus que o mundo precisa é um Jesus que opera milagres através da compaixão e o amor que nos constrange. Está aos Coríntios, mas não lembro onde, não decoro. O amor de Cristo nos constrange. E é um constrangimento
não no sentido vulgar. O propósito de Jesus é salvar e não condenar o mundo. Significa que esse também é o nosso papel como cristão e a igreja de Cristo aqui na terra. Levar compaixão, misericórdia e aí tendo como consequência o milagre da transformação e salvação do homem. Exemplo, eu não sei o que aconteceu com essa mulher depois, mas eu creio que ela nunca mais foi a mesma, amém? Aquela mulher do poço, lembra? Resumindo, Jesus chegou ali, estabeleceu uma conexão com ela. Ele não poderia conversar com uma mulher, ainda mais samaritana. E Jesus chega, estabelece, e ele começa um diálogo com a mulher. E ele vai até falar para ela: vai lá, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho. Falaste bem, não tem. Você já teve sim, que o que você tem não é seu. Ela: veja o que é esse profeta. Eu não consigo enxergar no texto. Você não tem marido, você não tem porque você é uma mulher mundana, por isso que você está nessa vida, é escolha sua, por isso que você não é abençoado. Eu não vejo Jesus falando isso. Eu vejo Jesus acolhendo, que nem os discípulos queriam acolher, porque os discípulos ainda eram religiosos também. Eu falei assim: mas como que pode? O mestre está falando com a mulher, e ainda mais samaritana. E aí aquela mulher, acontece um milagre, ela volta, né? Dizem que é a primeira missionária no Novo Testamento. Volta para a cidade dela. Encontrei um homem que adivinhou meu CPF. Falou tudo. Mas esse homem é diferente, ele não me julgou, ele falou da minha vida sem julgar, sem me condenar. Esse homem é diferente. Olha, ele disse que tem uma água que transforma a vida, e ele foi lá para a cidade dela, e ali pregaram, e aí alguns disseram: a gente se converteu, não porque você falou, mas agora porque eu estou vendo, realmente, ele é o Messias, ele é o homem enviado de Deus. Então veja só, através do acolhimento, através da conexão, houve um milagre. Aí vamos voltar para quem gosta muito do Deus do antigo. Não é que eu não gosto, desgosto. Qual foi o povo que mais viu milagre? Êxodo, ok? Não é isso? Me ajuda aqui tem teólogos aí, né? Me ajude, não é fácil estar aqui. Foi o povo que mais viu milagre. Caiu maná do céu. Fico imaginando eu chegar em Ponta Negra e aquele mar se abrir. Quer dizer: não, fecha, Deus, eu prefiro a praia mesmo, né? Você chega ao mar, se abriu, e vai além, diz que a terra estava seca. Havia uma nuvem, de dia, como sombra, à noite. Eu pergunto, dessa geração, que experimentaram os maiores milagres de Deus, quantos entraram na terra prometida? Uma minoria, sim ou não? Aí Jesus, agora vamos para o novo. Jesus, o próprio Deus, estabelece uma conexão com uma mulher, sempre as mulheres, né? E aí ele começa a estabelecer um contato, acolhe aquela mulher como ninguém acolhia, como a religião não acolhia, e ali há um milagre, sem Jesus adivinhar nada, sem Jesus pular, sem Jesus sapatear, sem Jesus ficar gritando, simplesmente porque ele acolheu. Isso significa, sabe o quê? Que na compaixão e no acolhimento, como essa mulher, o milagre da transformação interior, o milagre do caráter acontece, porque as pessoas estão entendendo que Deus é um Deus de uma nova oportunidade. Aí eu lembrei, nós estávamos lá no encontro de refugiados. Eu perguntei para a Angélica, a Tânia acho que sabe melhor, nós ouvimos o depoimento, né, daquela haitiana. Olha só, essa haitiana, ela veio refugiada do país dela. O que está fazendo aqui? Isso é pensamento de religioso já, está repreendido. Estou igual o cara, né? Of the King Power. Já estou adivinhando os pensamentos. E aí, meu querido, ela começou a contar que foi para um estado aí que eu prefiro não falar. Imagine, ela, refugiada, negra, nesse estado, sem conhecer ninguém, sem falar a língua, totalmente humilhada, sem esperança. Não me lembro se ela também, ela quase viveu um contexto de rua. Então, por isso que é importante redes, né? E aí uma rede de conexão, falou, ó, vem para São José do Rio Preto, tem uma
igreja que trabalha especificamente com refugiados. E ela foi, mas já apreensiva, porque eles também têm, né, a religião deles. Porque qual era a preocupação? A religião. Como que vai me receber? Mas eu também tenho. E aí quando ela chega naquela igreja, os líderes, os pastores, aquelas pessoas que trabalham, acolhe aquela mulher, dá comida, dá roupa, dá estudo, dá trabalho para aquela mulher. E hoje aquela mulher, como é o nome da profissão que criaram lá? Mediadora cultural. O que é mediadora cultural? É alguém que vem de outro país, aprende a língua, e agora quando vem outros refugiados, ela traduz. Olha só que lindo, maravilhoso. E agora hoje ela trabalha com a igreja junto com o pastor. O milagre do acolhimento. Era estrangeiro e fui acolhido. Entende, irmão? O poder. Agora eu pergunto para você, para a gente refletir ou concluir. Se acolhendo, amando, já é difícil as pessoas se converterem para Jesus? Imagine só julgando, acusando. Então, essa mulher, eu creio que ela está ali quando Jesus faz a pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quantos sobraram ali? Nenhum. Se eu falar assim, quem não tem pecado aqui, fique aqui no culto comigo. Eu sou o primeiro a jogar esse microfone e correr. Mas o Jesus que o mundo precisa não é um Jesus político. Jesus não tem um lado político, irmão. Me desculpe te decepcionar. O Jesus que o mundo precisa não é um Jesus religioso, que é o Jesus das igrejas históricas, ou das igrejas pentecostais cheias do fogo. Não. O Jesus que o mundo precisa não é um Jesus acusador. O Jesus que o mundo precisa não tem prazer na morte do ímpio. Isso está lá no Antigo. Só não lembro onde. Tem um Google. Eu tenho minha Bíblia, né, que é riscada. Mas o Jesus que o mundo precisa é o Jesus que acolhe, se compadece e diz com todo amor e compaixão: vá, abandone o seu pecado. Jesus também não incentivou aquela mulher a ficar no pecado. Vá e não peques mais. Em outros momentos Jesus disse o quê? Vá, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ninguém está dizendo aqui que é a favor do pecado. Ninguém está dizendo está tudo liberado. Não, estamos falando de um Jesus que veio à terra mostrar como deveríamos andar na terra como seguidores de Cristo, cristão. É isso, e Jesus disse: olha, vai, não peques mais, minha filha, para que não te ocorra algo pior. Da próxima possa ser que não esteja aqui e você vai ser apedrejada, mas enquanto eu estiver aqui, você não precisa ser apedrejada, porque eu serei, não lembro o tempo, crucificado. Jesus já se fez maldito por mim e por você, e é por isso que quando nós encontramos alguém em situação difícil, o nosso papel como igreja e comunidade aqui é o que? É o mesmo papel de Jesus. A missão da igreja é a missão de Jesus. A missão da igreja é procurar exalar o perfume de Cristo. A igreja de Cristo deve atrair muitos pecadores para esse lugar, porque onde Jesus estava, os pecadores iam atrás dele. Jesus era tido como amigo de quem? Dos pecadores. E por isso ele pecou? Não, mas ele era amigo. O pastor sempre fala, né? Se relacione com outras pessoas, irmão. A gente vive como os puritanos ainda, né? Ah, eu não vou na academia, lá é muito pecado. Não posso ver. Arranca teus olhos. Mas no teu trabalho não tem pecado. Ah, negócio de jogo de futebol dá muita confusão. Na igreja não tem. Então, que possamos sair daqui. E se você vive talvez uma situação como essa mulher, está sendo apedrejada, está sendo perseguido. Estou falando perseguição mesmo, não é essas que inventam por aí não, para se justificarem.
Jesus continua contigo, Ele é o teu escudo. Se você já passou dessa fase, faça como Jesus. E se você se considera um religioso, como eu me considerava, e ainda estou no processo de transformação, peça perdão a Deus. E continue agora. Se converta a Jesus Cristo primeiramente. A igreja não é causa do Evangelho. A igreja é consequência de uma vida com Deus. Então, quando eu venho à igreja, igual eu vim ontem, eu venho com prazer. E não é fácil muitas vezes estar na igreja, né? Agora, tem dia que é difícil vir com prazer. Tem dia que é obediência. Mas eu quero te dizer nessa manhã, nós precisamos desse Jesus da Bíblia. E Ele está aqui nessa manhã. Amém?